Fala, meu lindo! Olha, todos os dias da nossa vida são dias de milagres. Existem milagres que vemos e existem milagres que nós nunca iremos testemunhar, pois não sabemos. Livramentos, portas que se fecham e que, se tivessem abertas, nós perderíamos tudo. Todos os dias é dia de milagre, mas veja, existe uma diferença, que é quando você depende do milagre, para quando você não precisa mais daquele milagre que te sustentou durante muito tempo. A mensagem de hoje, ela vai tocar em você, talvez para valorizar mais o tempo que você está. A vida são estações, duas principais. Um tempo que você vive de provisão e o outro que você vive de celeiros. Um te falta, mas porque tem Deus, nem falta e nem sobra. Já na colheita, no tempo dos celeiros, você tem e sobra. Bom, você já vai ver que uma estação é melhor do que a outra. Eu sei o lógico, é quando não falta mais nada. Mas veja, vamos lá. Antes de a gente entrar nessa mensagem, eu quero pedir duas coisas rápidas para você, para fazer com que essa mensagem vá mais longe. Ó, curte o vídeo rapidinho, só apertou o joinha, top. O YouTube já entende, nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. Comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bebê. Ei, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você começar a sua semana cheio da presença dEle. E quando o combustível estiver quase acabando, chegou outra segunda-feira de novo. Amém? Vamos para a mensagem. Josué, capítulo 5, versículo 12 diz: e o maná, na manhã após eles terem comido do velho grão da terra, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha, existem algumas histórias na Bíblia que são maravilhosas de se ler e de tentar imaginar o que era, né? A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi usado por Deus para libertar um povo que era escravo. Esse povo era escravo no Egito e havia então agora uma liberdade pela frente. A Bíblia diz que o trajeto, se estima, que a viagem seria de 14 dias, mas eles demoraram 40 anos. Só que durante esse tempo, a Bíblia diz que Deus nunca os abandonou.
vou falar de novo para você. Eles eram desobedientes, eles eram teimosos, eles eram ingratos, porém Deus nunca os abandonou. A Bíblia diz que havia coluna de fogo à noite, havia nuvem de fumaça para fazer sombra durante o dia, a água saiu da rocha, o mar se abriu, as codornizes cansaram e caíram em cima do arraial, que reclamavam porque estavam enjoados do maná. E o maná era a comida que Deus mandava para o povo no Egito todos os dias. Todos os dias, quando era cedo, aquele maná caía do céu, e aquele era o alimento do povo. Só que tinha um detalhe: o maná do dia se comia no dia, e você não poderia guardar para o outro dia. Então imagina a cena: durante 40 anos, o povo saía da tenda e o maná estava no chão. Todos os dias, durante 40 anos, o povo olhava para o céu, esperando o alimento cair do céu. E durante 40 anos, não falhou um dia. Todos os dias, sendo o povo desobediente, arrependido, servo, rebelde, o maná caía. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deixa de ser fiel, Ele permanece fiel. Ele é justo, poderoso, maravilhoso. E aqui é o começo da vitória. Porque a geração que caminhou no deserto, apenas os filhos dela entraram. Ou seja, eles nasceram e os pais falavam para eles: pode ficar tranquilo, amanhã o maná vai cair de novo. Vamos mais. Aí o filhinho dormia, acordava de manhã e dizia: papai, já caiu? Aí ele dizia: vamos ver, vamos lá fora. E aí eles saíam para fora e o maná estava lá esperando. Todos os dias, 40 anos comendo das delícias do Senhor. Só que um belo dia, a Bíblia diz que eles chegaram na terra prometida. E no dia que eles chegaram, o maná não caiu mais. Eu sou pequeno, sou só um garoto. E eu não sei você, mas eu, nesse dia, por mais sendo um dia feliz, haveriam lágrimas nos meus olhos. Porque durante 40 anos, a comida caía do céu. Durante 40 anos eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Durante 40 anos, todo dia tinha um milagre novo para contar. Durante os dias mais difíceis, eu sabia todos os dias que o Senhor nunca havia me desamparado, porque o maná caía do céu. Só que a Bíblia diz que aquele dia não caiu mais. Vai chegar um dia que você vai ter saudade dos dias difíceis, mas não estarão conectados aos dias difíceis, mas estarão conectados com a dependência que você tinha dele. Sabe, quando a sua mão não dava conta, quando o seu braço não dava conta, e você dizia: Deus, se não for o Senhor eu não consigo. E aí o maná caía do céu. Eu consigo imaginar o povo dizendo: mas Josué, não tem como a gente ficar mais um ano com maná? Ô Josué, era tão bom, eu vou sentir saudade. Será que não tem como a gente fazer de novo? E aí Josué dizia: não tem mais,
Porque Deus só mandou guardar um pedaço e está dentro da Arca da Aliança, e a gente não pode mexer. Mas Josué, quando a gente vai poder comer do maná? E aí Josué dizia: nunca mais. Agora a gente não vai olhar mais para o céu esperando a comida. Agora a gente vai olhar para a terra. Vamos cuidar dela, vamos semear de maneira intencional, e o que nascer será o nosso alimento. E a Bíblia diz que naquele ano eles colheram da terra e comeram daquele lugar. E essa é a divisão das estações. Exatamente nesse momento, quando você não espera mais, porque agora você tem. Amém. Seja sincero. Qual momento tem mais valor para você? Eu sei que é difícil, mas pense bem. O que é melhor? O tempo da provisão ou o tempo dos celeiros? Diga. Uma votação segundo o Enem. Quem acha que a melhor estação é a estação da provisão, levante a mão. Quem acha que é a dos celeiros? Os celeiros vencem. Um aplauso ao povo do celeiro. Agora eu vou melhorar a pergunta. Em qual estação a sua vida com Deus é mais vibrante? No celeiro ou na provisão? Votemos novamente. Quem acha que é no celeiro, levante as mãos. Quem acha que é na provisão, levante as mãos. Provisão vence. Parece estranho agora, então, do nada, eu começar a dizer para vocês: olha, desejem o tempo da provisão, que ele é melhor. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O melhor tempo, sem dúvidas, é o do celeiro. Mas para o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida, é o da provisão. Porque na provisão nós não esquecemos dele, porque nós vamos precisar dele hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Porque se ele não andar, não vai chegar, sabe? Mas aí chega um dia que a gente olha na despensa e tem tudo. Chega um dia que o filho que você orou durante anos já tem dentinho, já te chama de pai, já te chama de mãe. Tem um dia que o trabalho que você suou a camisa para conseguir, você já foi promovido nele. Tem um dia que agora você já é casado e você queria tanto casar, e porque era feio era muito difícil. Bom, chega um dia que tudo que você pediu, agora você tem. Só que nesse dia a gente começa a ficar perigoso, porque a gente começa a tratar o extraordinário como comum, sabe? É nesse dia que a gente não precisa mais orar para que a comida chegue, porque ela já chegou e está sobrando. É o dia que você não olha mais para a bomba de combustível para ver o valor que é a gasolina, e aí você pensa que não precisa mais dele. Não é sobre desejar a provisão,
é sobre não perder o coração quando chegar no dia dos celeiros fartos. Sabe, hoje minha esposa mandou um vídeo da minha menina, da minha filha Serena. E ela estava fazendo um bolinho, formato de coração. E ela fez com a mãozinha assim para a câmera. E eu fiquei pensando. Um dia eu dobrei meus joelhos e eu dizia: Jesus, eu queria tanto uma garotinha, Jesus. Toda vez que eu vou nos lugares e uma menininha muito bonitinha aparece, eu fico encantado, Jesus. Eu queria tanto saber o que a Paula sente em ser amado pelos meninos. Jesus não é justo. Bom, e hoje ela já tem 2 anos, sabe? E eu não posso me esquecer dos dias que chorava. Não posso me esquecer do dia que eu fui. Eu vou contar um segredo para vocês. Nossa, como eu sou fofoqueiro. Mas eu preciso me libertar. Eu já sabia antes do chá revelação que era menina. Pronto, falei. Falei, tô leve. Me perdoa, Jesus. Eu já sabia. Porque eu ia gravar uma série. Ah, o que tá aí? Todo mundo, eu sou ser humano. Eu ia gravar uma série. E eu meti esse migué na minha esposa. O povo do Chá Revelação fez um exame. A gente fez outro. O povo frustrado comigo. É verdade. Minha esposa é muito mais certinha do que eu. Disse: veja você, mas não me conte nada. Chegamos no laboratório, fui pegar o exame. A gente parou o carro na frente, só que o laboratório era todo de vidro. Ah, para ver lá dentro. Culpa dela. Aí foi engraçado porque todo mundo me conhecia e sabia o que eu queria. Parecia um show. Todo mundo veio para frente do balcão. As meninas, todas as que fez o exame aqui, sei, tava geral lá. E ela disse para mim: o que você acha que é? Uma menina. Só que, irmão, a gente sabe que não é assim, né? Deus já havia falado comigo que era uma menina, mas até a gente se vê, até a gente se pegar no cacete, nossa, quase morre. Aí eu peguei o exame, eu e o Leão, Fabrício. Aí, irmão, quando eu li feminino, Senhor do céu, eu fiquei branco, amarelo, cor de rosa, e comecei a chorar. Sentei, irmão, na poltrona do negócio. As meninas vieram tudo me abraçar e a minha esposa lá dentro assim, ó. Sabe, alguma coisa deu errado ou é o que ele quer. Só que o meu choro de alegria é diferente do meu choro de tristeza. Então, irmão, eu abraçava todo mundo. E as meninas tudo, ai, que lindo, chorando. E aí eu saio pra fora. Minha esposa olha pra mim e eu digo: tu não perguntou, tu não quer saber, mas eu sou obrigado a falar pra alguém: a Serena tá chegando. Irmão, ela vai ficar bolada comigo porque eu falei o segredo nosso. Eu não aguentei, sou fofoqueiro mesmo. Não devia falar pra mim, eu soube. Aí, irmão, com vergonha agora de vocês, tudo olhando com julgamento. Hoje ela tem 2 anos e eu não posso me esquecer disso, sabe? Que teve um dia que eu orei. Eu me lembro do João, eu me lembro do primeiro carro que eu sonhava, eu me lembro de tudo. E sabe, algumas coisas são interessantes. O primeiro carro que eu sonhei
não se compara com o carro que eu tenho hoje. Eu amo carro. E eu nunca vou falar qual é para ninguém ficar fazendo conta. Muito invejoso. Não aqui não tem nenhum. Mas sabe qual que é o carro que mais me deu alegria? Não foi o último. Foi o primeiro que eu sonhei. Era um Sandero que tinha ar, direção e vidro elétrico. Parece bobo, mas eu ia para a janela com a minha esposa da rádio que eu trabalhava. E eu dizia: olha lá, é nosso. Jesus deu pra gente. A gente ia pra casa. Irmão, eu andei a vida toda com o carro. Ou ele tinha direção ou tinha vidro elétrico. Nunca os dois juntos. Ar-condicionado, o meu era ventoinha, que eu ligava e dizia: olha aqui, por 15 minutos vai ser ar-condicionado, depois eu abro a janela. Mas entrava dentro do carro e a gente chorava de alegria. A gente agradecia a Jesus porque era tão gostoso andar de vidrinho fechado durante o trajeto todo. Porque as coisas que têm mais valor são aquelas que representam mais sacrifício, sabe? Aquelas que têm significado real. E isso é o valor de tudo na vida. O seu coração não pode se perder quando os celeiros estiverem cheios. Lembre de tudo do começo. Lembre de quando o que você vive era uma oração e hoje você pega no colo. Lembra de tudo o que você orou e que hoje sobra na prateleira. Lembra de tudo, porque é possível viver na safra dos celeiros cheios sem perder a dependência do coração que vivia na provisão. Sabe, se antes você voltava todo dia para pedir, faça pelo menos o contrário. Volte todo dia para agradecer tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas olha, sem dúvida, as melhores histórias é na provisão. Sem dúvida. As lágrimas mais profundas, as orações mais extravagantes são nesse período. Eu tenho uma memória de quando eu era adolescente, que eu vi uma história tão incrível. Um casal de missionários estava na obra trabalhando, e um belo dia o menininho de 6 anos ouve os pais conversando na cozinha, e eles diziam: a gente não tem mais comida para amanhã. Nossa comida acabou. O que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver? Não tinha telefone, um lugar inóspito, difícil acesso. E eles oravam dizendo: Jesus, o que a gente vai fazer? Eles saem para fora. O filho está com um pedaço de madeira na mão, lascando e fazendo um formato. E quando eles olham, o menininho está colocando na orelha o telefone e dizendo: oi pastor, tudo bem? A mamãe e o papai estavam dizendo que a comida vai acabar amanhã. Será que o senhor não podia trazer para a gente uma compra bem grande? Nisso os pais olham e dizem: olha que tadinho do nosso filho, a fome já está afetando o cérebro dele. Mas pastor, se o senhor puder trazer junto com a comida, eu queria muito tomar um iogurte. Se o senhor puder, traz também. Aí os pais riram, disseram: o que você está fazendo, filho? Eu disse: eu estou ligando para o pastor. Tchau, pastor. Fica com Deus. Desligou o telefone. Era madeira. E bom, você já imagina como a história termina. No outro dia, o pastor estava na porta da casa com um monte de sacola na mão. Irmão, acredite se você quiser, só sei que eu me movi debaixo dessa palavra durante muitos anos e vi o Senhor fazer coisas inimagináveis.
por depender dele de verdade. O pastor, com a mão cheia de sacolas, falou: vim trazer comida para vocês. E aí o missionário falou: mas como você soube? Como você lembrou da gente? E aí o pastor disse: olha, meu lindo. O pastor falava meu lindo também. Segundo a minha versão, ele falou isso. Aí o pastor disse: olha, eu quero te pedir um favor. Da próxima vez, me liga o senhor. Fica chato mandar os filhos ligarem. Daí ele falou: mas pastor, a gente não tem telefone em casa. Aí o filho disse: eu tenho, pai. Calma. Aí o pastor falou assim: foi você que me ligou? Ele falou: foi. Ele falou: eu trouxe iogurte para você. Nunca se esqueça que um dia o testemunho que você carrega, que o testemunho que você vive foi um motivo de muito choro e de muita oração, e que hoje está nas suas mãos. Então, lindo, não perca o coração dependente que você tinha antes de receber. Nutra para que ele não se perca. Dependa do Senhor, mesmo tendo tudo o que você precisa ao alcance das mãos, porque o melhor não é o cenário, é quem está junto com você. Amém? E para você que ainda está no período de escassez, talvez ainda não chegou lá, talvez ainda ora pela mistura, talvez ainda ora pelo básico, talvez ainda está distante do que quer. Deixa eu te dar um conselho lindo. Aproveite bem. É igual o filho, cresce rápido demais. Eu quero declarar no nome de Jesus, não importa a estação que você esteja, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai prover enquanto necessário. E quando os celeiros estiverem cheios, Ele vai usar você para ser a provisão daqueles que precisam para o tempo determinado. E em nome de Jesus, tudo o que te faltou não vai mais faltar. E tudo aquilo que te sobrar vai chegar na mesa daqueles que precisam. Vai ser a inspiração daqueles que buscam. Em nome de Jesus. Jesus, Tu és a razão, Tu és o motivo, e não importa as estações, o Senhor precisa estar conosco. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia, mas Tu és também a razão para voltar, para te agradecer todos os dias, Jesus. Agradecer por tudo. Tu é tão bom. Tu é tão generoso, Jesus. Mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor não nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonou, Jesus. E olha que te demos motivos, mas o Senhor não foi embora. O Senhor ainda é o mesmo, e o Senhor será assim para sempre. Paizinho, que a gente nunca deixe de depender de você. Sabe, Jesus, não importa o lugar que a gente more, não importa o carro que a gente anda, não importa a conta, esquece tudo, Jesus. O mais importante é você. O mais importante é a Tua presença, Jesus. Sim, Jesus. Aqueles que estão longe ainda,
Que o coração deles não se perca quando chegar no lugar que o Senhor deseja. E aqueles que já estão nesse lugar, que o coração se lembre do menino que orava, da menina que chorava na tua presença. Jesus, que lembre, para que o coração não se perca, para que os olhos se voltem para o Senhor Jesus, porque vai chegar um dia que vamos ter saudade dos dias difíceis, mas não será relacionado aos dias, mas a nossa intimidade contigo. A lágrima corria mais fácil nos olhos, os olhos marejavam mais fácil, nossos joelhos se dobravam mais, nosso secreto nem era tão secreto de tanto que a gente ia. Jesus, não é sobre os 10 milhões, Senhor, não é sobre números, é sobre você, Jesus. Não importa, Jesus, o quão longe as coisas vão, o quão longe cheguem, nós sempre dependeremos de Ti, Jesus. Eu vou depender de Ti para sempre, Jesus. Eu sou o Teu menino que cresceu, que já anda com as pernas, que já sabe falar. Mas o Senhor não vai me perder da sua casa. Eu não vou embora, Jesus. Eu ainda vou te perguntar as coisas básicas. Eu ainda quero a tua opinião sobre tudo. Eu ainda quero e vou querer para sempre, Jesus. E essa é a oração mais sincera da minha alma. Eu dependo de Ti para tudo. Eu dependo de Ti para ser um bom pai. Eu dependo de Ti para ser um bom administrador da minha casa. Eu dependo de Ti para ser um bom esposo. Eu dependo de Ti para ser um homem de Deus, Pai. Porque Tu és o Deus do homem, Tu és o meu Deus, Jesus. Então, príncipe, a gente não precisa da provisão, a gente só precisa de Você. Em nome de Jesus.